Brasil de volta aqui com mais uma bateria de questões, agora pegando aqui a parte da Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação e seu respectivo decreto, tá? A banca, ela tem cobrado aí cada vez mais assim um quantitativo interessante. Teve momentos em que ela trazia até mais questões que agora. Ela deu uma equilibrada, então ela está fazendo um equilíbrio ali com a Lei 9784, a 8429 e a Lei 12.527. De vez em quando ela cobra o decreto 7724, mas o foco do seu estudo tem que ser na Lei 12.527 e, se der tempo, você pega o decreto também, tá bom? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Uma bateria de questões, são 3 questões aqui da prova mais recente que eu encontrei até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que é da prova do Conselho de Medicina lá do Rio Grande do Norte, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que foi cobrado aqui. Tem o item 51, que ele fala o seguinte pra gente aqui, ó. A informação relativa ao registro das despesas dos órgãos e das entidades públicas será disponibilizada apenas mediante requerimento escrito fundamentado do interessado. Então, o que ele está falando aqui? Vamos tentar entender. Ele está falando o seguinte, ó. Aqui a gente está falando da Lei de Acesso à Informação, né? Então ele está falando a informação relativa ao registro das despesas dos órgãos e entidades públicas será disponibilizada apenas via requerimento por escrito e fundamentado do interessado. Pare e pensa um pouco, antes mesmo da gente ir na lei. Você tem um órgão governamental que executa despesas, que tem suas despesas, faz licitação, recebe verba pública. Aí pensa comigo, para você ter acesso a essas informações, você precisa, e por regra você precisaria ir até a repartição solicitar isso, ou seria obrigação do órgão publicar nos meios oficiais? Pensa aí, vamos para a questão aqui. Me acompanha, questão 51. Faço convite para você vir aqui na nossa Lei 12.527 esquematizada. Quem quiser adquirir vai estar na descrição do vídeo, vou deixar disponível aí para vocês. Quem quiser estudar com a lei já toda mastigadinha, eu faço convite para me acompanhar aqui até o artigo de número 8, tá? Lá a gente vai entender melhor o que essa questão aqui está querendo dizer, tá bom? Então vem comigo aqui, ó. Ele vai falar para a gente o seguinte aqui, ó. É dever, artigo de número 8, é dever dos órgãos e entidades, então veja, é um dever dos órgãos e das entidades públicas promover a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo e geral, por eles produzidas e custodiadas. Então veja, é dever então promover, né, a divulgação em acesso de fácil acesso aqui, as informações de interesse coletivo ou geral. E aí veja que ele coloca aqui, ó, independentemente de requerimento. Pessoal, informações a respeito de gastos, daquelas verbas que vão direcionadas para aquele órgão ou para aquela entidade, não é de interesse público? Não seria informações de interesse coletivo, interesse geral, interesse da sociedade para saber da aplicação daquele recurso público? Pois bem, então aqui o que está dizendo o nosso item? Nosso item está falando que aqui, ó, as informações, principalmente referentes aqui a despesas dos órgãos das entidades, será disponibilizada apenas mediante requerimento por escrito. Não seria, pessoal, apenas, tá? A regra é que o órgão, ele já de pronto deixe disponível essas informações em local de divulgação, em fácil acesso. A gente tem os portais da transparência, todo o site governamental tem aquele pedacinho ali, aquele ícone da transparência, que ali você consegue acompanhar todos os gastos, todo o balanço ali, aplicação dos recursos públicos. As licitações, as informações das licitações ficam ali, porque são informações de interesse público. As informações de interesse público devem ficar por ali, porque a população não precisa nem pedir, já é dever do órgão ou da entidade fornecer aquelas informações. E aquelas que não estiverem disponíveis nesses portais, aí sim, como exceção, a população, você, por exemplo, poderia fazer, solicitar pessoalmente mediante um requerimento. Vocês entenderam? Então esse item aqui, ó, quando ele fala que é apenas mediante requerimento escrito e fundamentado do interessado, o item fica errado, né? Porque isso aqui seria a exceção, tá? A regra é que o próprio órgão ou entidade já apresente essas informações
de maneira de fácil acesso. Aqueles locais em que você não tiver um portal, um site, que fique então nos murais ali, se for uma prefeitura, uma cidade muito pequena, que fique ali disponível no mural, bem acessível ao público. Então essa é a regra, beleza? Então, vamos lá. Item 52, né? Então aqui o item está errado, vamos para o item de número 52. Ele fala bem assim, ó. Na hipótese de redução do prazo de sigilo, então é uma questão que vai falar da redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data de sua produção. Então é uma questãozinha para a gente revisar essa parte de redução do prazo de sigilo. A gente sabe que o órgão pode decretar o sigilo ali, ou a autoridade vai decretar o sigilo ali daquela informação, né, naquele esquema lá dos múltiplos de 5, né, e aí ela pode acontecer em determinadas situações a redução desse prazo do sigilo. E aí a gente precisa saber como isso se dá. Então eu vou fazer o convite aqui para você me acompanhar lá no artigo 29, porque aquela parte lá das datas ali, dos períodos ali, está lá no 24, 25, então logo em seguida lá a gente vai ter mais detalhes a respeito dessa questão da redução do sigilo, tá? Então estamos passando aqui pela nossa lei esquematizada, o link vai estar na descrição do vídeo, só relembrando, ó, lá nós temos informação, então, reservada 5 anos, secreta 15 e ultra secreta 25. Beleza? Isso aqui está no artigo 24. E aí a gente vem aqui para o artigo 29 para a gente saber os detalhes aqui da questão da redução do sigilo. Beleza? Então vem comigo aqui, a parte aqui do artigo 29. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O 29 ele vai falar bem assim, ó. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício. Então ela pode fazer isso por si só ou mediante provocação de alguém ou de algum outro órgão, tá? Com vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado lá o disposto no artigo 24 lá. Beleza? Aí vem comigo aqui no parágrafo 3º, ele vai falar bem assim, ó. Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de restrição manterá como termo inicial a data de sua produção. Então veja que a banca foi buscar lá no artigo 29, no parágrafo 3º, essa fundamentação. Perceba que a banca ela está varrendo bem a lei. Então você precisa fazer muitas questões da lei para você passar pelo máximo de pontos da lei, para que você então chegue na prova mais preparado. Não dá mais para você focar às vezes em 2, 3 artigos. Você precisa fazer o máximo de questões para você transitar pela lei, para você relembrar e acumular, na verdade, o máximo das informações, tá certo? Então aqui é importante isso e a gente faz questão de revisar aqui com vocês para que vocês cheguem bem na prova. Então com isso, com base aqui no artigo 29, né? No artigo 29, lá no parágrafo 3º, né? A gente tem então essa informação e a gente coloca esse item como correto. Lembrando que o primeiro aqui, ó, a gente colocou como errado e lá nós vimos a fundamentação no artigo de número 8. Beleza? Agora a gente vem aqui para o último item. Para a gente finalizar esse momento de hoje, essa revisão de hoje, a gente tem aqui o item 53. O item 53 vai falar o seguinte para a gente. A primariedade da informação é a qualidade daquela que foi coletada na fonte e ainda que parcialmente modificada. Então é um item que quer saber mais ou menos sobre alguns conceitos. A nossa lei 12.527 ela vai trazer uma parte conceitual lá no começo e aí a banca sempre está trazendo pelo menos um conceito de lá daquela parte inicial, tá? Então eu quero chamar a sua atenção para isso, por isso que eu estou trazendo essa questão aqui também para a gente conhecer essa parte lá conceitual. Aqui ele está falando da primariedade da informação. O que é a primariedade da informação? Então ele está falando que a primariedade da informação é aquela qualidade, né, a qualidade daquela informação
que foi coletada na fonte e ainda parcialmente modificada. Será que é isso mesmo? Então vem comigo, vou fazer o convite aqui para você estar comigo lá no artigo de número 4, tá? Então vem aqui, vamos lá no artigo de número 4. Então a gente tem aqui, ó, para os efeitos dessa lei, considera-se. Aí aqui a gente tem, ó, a lei vai trazer para a gente o que é informação, o que é documento, o que é informação sigilosa, o que é informação pessoal, o que é tratamento da informação, o que é disponibilidade, autenticidade, integridade e primariedade. Veja que a banca ela foi buscar aqui o último conceito, tá? E aí a gente já tinha destacado, inclusive aqui, quanto mais grifado a gente deixa a lei, mais incidência, mais chance de cobrança, mais foi cobrado. Então aqui vocês podem ver que já tem questões aqui anteriores que foram cobradas desse ponto aqui. Mas tem muito mais questões aqui que eles têm cobrado. A gente só põe aqui para você fazer aquele treino, que aí você estuda um pouco da lei e faz questão, estuda um pouco da lei e faz questão, para você ir conseguindo varrer a lei inteira. O que seria a primariedade então, pessoal? A primariedade vai ser a qualidade da informação coletada na fonte. Então até aqui está batendo, né? Porque ele falou qualidade coletada na fonte. Beleza, até aqui está tudo certo. Aí ele falou com o máximo de detalhamento possível. Máximo de detalhamento possível. Isso aqui ele não falou lá, né? Aí aqui a gente ainda tem, ó, sem modificações. Sem modificações. Aqui é que eu acho onde o bicho pegou, né? Porque olha só, a primariedade, né, vem de primário, né, então intacto. Então aqui a qualidade da informação coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, ou seja, da forma mais original possível, da forma mais primária possível. Então, por isso, para você não esquecer, primário, mais primário possível, tá? Então, cuidado com isso, porque aqui é justamente o que a banca queria de você. Ela queria pegar você justamente nesse ponto aqui, tá certo? Então, muitas vezes ela até troca um conceito desse por outro conceito. Então, você não pode cair nessas pegadinhas da banca, por isso que a gente tem que estar sempre fazendo a leitura aqui desses pontos, para que você, então, chegue bem na sua prova. Então, com isso, a gente percebe que o item traz que é parcialmente modificada, e, na verdade, a nossa lei está falando que é sem modificações. Então, aqui, ó, na verdade, é sem modificações. Sem modificações. Então, o item fica errado, né? Com base ali no nosso artigo de número 4. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza aqui a nossa bateria de revisão. Mais uma vez, reforço o convite. Na descrição do vídeo vai ficar o link do Telegram, do Google Sala de Aula. Lá no Google Sala de Aula, nós temos todo o nosso material organizadinho para você só chegar e estudar. Beleza? Contem comigo sempre. Tamo junto. Valeu!